O grupo ficou responsável pelo câncer de ovário. Meu grupo é eu, a Giovana, a Jéssica, a Glícia e a Heloísa. Eu vou começar falando sobre a conscientização do câncer de ovário. Seu dia mundial é dia 8 de maio e tem o principal objetivo informar a população sobre esse tipo de câncer, que na maioria das vezes é assintomático, seu estágio inicial, dificultando o diagnóstico precoce, que é um dos seus principais objetivos. O diagnóstico precoce dá voz àquelas mulheres que já passaram por isso, incentivar a pesquisa para tratamento mais eficaz. Agora a Glícia vai falar um pouco sobre o câncer de ovário. O que é o câncer de ovário? O câncer de ovário é o tipo mais letal entre todos os tumores ginecológicos, principalmente por ser silencioso, né, e de difícil diagnóstico. Em fases iniciais, que hoje em dia no Brasil, a gente viu muitos casos, uma quantidade assim de 7.310 novos casos em 2023. Segundo o INCA, a taxa de mortalidade é muito alta, né? 7 em cada 10 pacientes não sobrevivem devido à letalidade do câncer, conforme a Febrasgo do Goiás, né? Aí, para uma conscientização da população, ainda não existe assim um norte, não existe como prevenir, né, o câncer de ovário. E aí, no Brasil, ele é celebrado em 8 de maio. E foi em 2013 que foi instituído, né, que o câncer de ovário mesmo, né? Os sintomas iniciais, eles podem ser sutis, como inchaço abdominal, sensação de saciedade, dor precoce pélvica, né? E a maioria dos casos ocorrem em pessoas, assim, a maioria dos casos é pessoas acima de 50 anos. Mas assim, também jovens podem ter, né? E nós temos 3 tipos principais de tumores ovarianos, que são os epiteliais, que em 85% dos casos acometem as mulheres acima de 50 anos, fica entre 50 e 60 anos, e as células germinativas, né, que é um dos tumores, em 5%, mais raros, e afetam geralmente mulheres mais jovens. E os estromais, que que mexem com os hormônios, né? Eles afetam células produtoras de hormônios. E alguns tumores são benignos, mas os malignos podem se espalhar pelo corpo. Os principais exames para investigação tem os de sangue, né? Que é o CA-125, e ultrassom e a ressonância magnética também. Embora ainda não exista um exame eficaz para rastreamento precoce. O autoconhecimento corporal é essencial para um diagnóstico mais rápido. Como não existe, que nem o Papa Nicolau, que é feito, né, do útero, não tem para os ovários. Aqui eu deixei um pouquinho do que é, e agora eu vou passar para a próxima colega. Olá, meu nome é Jéssica e hoje eu vim falar sobre a função do ovário. Ele tem 2 principais funções, que é a de produzir os óvulos e produzir o hormônio. O câncer do ovário, ele tem um crescimento descontrolado de células anormais nos ovários, formando tumores.
E não é uma função do ovário ter essa reprodução descontrolada de células, porque ela é característica do câncer. O ovário, ele tem uma função muito importante no aparelho reprodutor feminino. Esses dois órgãos de tamanho semelhança a de uma amêndoa ficam localizados na pelve, fica uma de cada lado do útero e são responsáveis por produzir os óvulos. Além de armazenar os óvulos, eles são essenciais na fertilização no início de uma gestação. Os ovários desempenham um papel fundamental, que é a regulação hormonal, influenciando o ciclo menstrual e preparando o corpo para uma gestação. Eu irei falar sobre os tipos de diagnóstico do câncer de ovário. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames laboratoriais, ultrassom transvaginal. Então vamos lá. Entre os exames laboratoriais, o principal marcador utilizado é o CA-125, que pode estar elevado em muitos casos de câncer de ovário, especialmente em estágios mais avançados. No entanto, ele não é específico, pois também pode estar alterado em outras condições ginecológicas. Outros marcadores, como o HE4 e o cálculo de Roma, que associa os dois marcadores, ajuda a aumentar essa precisão diagnóstica. Vou falar aqui um pouco sobre os exames bioquímicos, que eles acabam sendo mais exames complementares, né? Como o de creatinina e ureia, que eles avaliam a função renal, ALT, AST, GGT, bilirrubinas, que avaliam a função hepática, o hemograma completo, né, que pode indicar alguma anemia ou alguma resposta inflamatória, proteína C reativa, mais conhecida como PCR, que pode estar elevada, mas é inespecífica, porém indica inflamação, né? Por isso que o diagnóstico de câncer de ovário ele é feito por meio de combinações entre exames laboratoriais, de imagem, de ultrassom. Vai cada um do seu indicativo. Eu vou falar aqui um pouco sobre o algoritmo de Roma, que ele é um algoritmo diagnóstico desenvolvido para estimar o risco de câncer de ovário em mulheres com massas pélvicas. Ele combina os dois marcadores que eu falei, que é o CA-25 e o HE4, juntando os marcadores junto com o status menopausal, caso a mulher for pré ou pós-menopausa. Já a tomografia computadorizada é um dos principais exames de imagem utilizados para avaliar a extensão do câncer. Ele permite a identificação de lesões no ovário, detectar metástase em vários órgãos, como fígado, pulmão, linfonodos, peritônio. E ele também auxilia no planejamento cirúrgico e no estadiamento do câncer. A TC ela é muito útil, principalmente após a suspeita clínica da ultrassonografia. Antes do exame, o paciente geralmente precisa de um preparo. E esse preparo ele inclui o jejum de 4 a 6 horas, em alguns casos, ingestão de contraste oral. Porém, também pode ser necessário o uso de contraste intravenoso para melhorar a visualização dos tecidos. O contraste utilizado na tomografia geralmente é iodado e intravenoso para melhorar a visualização dos tecidos. Ele ajuda a destacar as estruturas internas e identificar com mais clareza as lesões nos ovários e caso tenha metástase. Em alguns casos é importante avaliar a função renal antes do paciente ser administrado com esse contraste. Durante o exame, o paciente permanece deitado em uma maca e imagens em cortes transversais do abdômen e pelve são capturadas. O procedimento é rápido e é indolor. Após a análise, a tomografia ela permite identificar a presença de massas ovarianas, líquido acítico, nódulos peritoneais e outras alterações que indicam disseminação da doença.
Com isso, a equipe médica consegue definir a melhor abordagem para aquele paciente, né? Abordagem terapêutica, no caso. Bom, agora eu vou falar sobre algumas vantagens da tomografia, que são imagem de alta resolução, avaliação da extensão da doença, rapidez no exame, imagens em cortes, fornece imagens de diferentes planos, como axial, coronal, sagital, e isso facilita, né, a visualização tridimensional das lesões. Guia para biópsias ou cirurgias e o uso de contraste, né, que está aí para facilitar bastante. Bom, vamos seguir agora com a ressonância magnética. A ressonância magnética ela é feita através de um aparelho chamado scanner. E esse scanner ele utiliza um campo magnético onde o paciente é colocado dentro do túnel e nesse túnel tem as ondas de rádio que são captadas pelos átomos de hidrogênio e elas são enviadas para o corpo, onde gera as imagens detalhadas das nossas estruturas internas. E através dele podemos diferenciar os cistos benignos e os tumores malignos. Por último, nessa área do diagnóstico por imagem, nós temos a ultrassonografia. O ultrassom ele é um aparelho que utiliza ondas de alta frequência através do transdutor que penetra no corpo e assim ele é capaz de transmitir imagens dos órgãos dos nossos tecidos internos. Bom, nessa parte colocamos no slide a ultrassonografia transvaginal, né? Onde o aparelho ele é introduzido no canal vaginal para visualizar com mais proximidade os tecidos. Nessa imagem observamos uma massa multiloculada com septações espessas e, de acordo com a legenda, elas estão medindo aí até 4 milímetros. E a presença dessas septações, elas sempre alimentam a suspeita de malignidade. Bom, são 3 os tipos de diagnóstico que nós temos para detectar o câncer de ovário. A colega falou sobre o diagnóstico laboratorial, falamos sobre o de imagem. E o clínico, ele contribui na detecção dos sinais suspeitos. Então, no caso, seria o primeiro contato com o paciente. Na palpação, a palpação abdominal, onde verificamos a presença de ascite, a famosa barriga d'água. Ela é caracterizada pelo acúmulo de líquidos, né? A caquexia, que é a perda da massa muscular, ou em alguns casos o aumento, né? O ganho da massa muscular, que assim, a maioria dessas massas ovarianas palpáveis são, em mulheres na pré-menopausa, são benignas. O diagnóstico, em alguns casos isolados, ele pode ser histopatológico, através da biópsia, mas, assim, no geral não se recomenda a biópsia prévia em massas ovarianas. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre o tratamento do câncer de ovário e o nódulo, diferente do cisto benigno, que é uma bolsinha com líquido dentro, o nódulo ele é uma massa sólida, então o tratamento para o nódulo, para o tumor maligno, é feito através da retirada, da cirurgia, né? A retirada de todos os órgãos do sistema reprodutor. Então isso inclui o útero, as tubas uterinas, os ovários, também o omento ele é uma estrutura em formato de avental que é formada por um tecido adiposo, então ele reveste ali as vísceras dos órgãos que ficam aqui na região abdominal. Então, logo após a retirada dos órgãos do sistema reprodutor, entramos com a quimioterapia. A quimioterapia ela é introduzida para eliminar o restante das células cancerígenas que podem estar ali num cantinho só esperando a oportunidade para causar a metástase. É isso, eu e as meninas agradecemos e esperamos que o conteúdo tenha sido útil para os estudos de todos nós.